Federal Máximo Palazzolo anulou o principal relatório de inteligência financeira, conhecido pela sigla RIF, que embasou a investigação da Polícia Federal sobre o escândalo do INSS. Federal Máximo Palazzolo anulou o principal relatório de inteligência financeira, conhecido pela sigla RIF, que embasou a investigação da Polícia Federal sobre o escândalo do INSS. Esse relatório mostra as movimentações financeiras entre associações, lobistas e advogados, e que foi base para a operação sem desconto. Em sua decisão, o magistrado disse que não houve decisão judicial prévia que autorizasse o compartilhamento do documento com a Polícia Federal. Sendo assim, a prova seria ilícita por permitir a chamada Fish Expedition. O juiz ponderou, entretanto, que isso não interfere no prosseguimento regular das apurações sobre as fraudes, pois existem outros tipos de provas que permanecem válidos e plenamente admissíveis. Interessante que, se não me engano, é esse relatório que levou a investigação a avançar no sentido de que nós teríamos alguns parlamentares envolvidos no escândalo e que, por conta disso, iria inclusive para o STF, sob sigilo, óbvio, né? Embora quando interessa, mesmo sob sigilo, algumas autoridades vazam informações para alguns canais da imprensa. E, com isso, fica muito fragilizado a investigação para saber o caminho do dinheiro, porque que o dinheiro foi roubado dos aposentados e pensionistas e pessoas com problemas, né, que vão até a aposentadoria porque não tem condição de trabalhar, não só pela idade. Quer dizer, a parcela mais vulnerável da população roubada. E aí, quando você tem o caminho que esse dinheiro percorreu, isso você anula, porque você deixa de chegar em várias pessoas envolvidas nessa quadrilha que estava roubando o dinheiro dos aposentados. Os nossos corações. Muito tá anulado. Estava roubando o máximo nossos corações. Muito interessante que justamente esse relatório financeiro, que provavelmente é o que estava incluindo na investigação nomes de pessoas influentes e poderosas, é o que foi anulado agora. É o Brasil sendo o Brasil. O Brasil sendo o Brasil. Algum comentário? O pior disso é que esse careca do INSS, né? O careca do INSS parece que tem realmente um network maravilhoso, né? Um poder maravilhoso, porque ele era aí o líder desse esquema, né? Que não sei ainda se terminou, mas que já roubou mais de 90 bilhões de reais desses aposentados e das pessoas mais frágeis do Brasil. Mas o pior mesmo, Pavinato, é que parece assim, os maus exemplos que a gente está tendo de cima para baixo nos magistrados, né? Então o magistrado federal faz uma coisa dessa e aí explica por que um delegado e um juiz aqui de São Paulo, né, soltaram os dois bandidos que estavam no crime de invasão a uma residência que resultou no tiro na nuca de um empresário que foi morto, né, covardemente. Então, dois caras que estavam lá, com passagem na polícia, comprovadamente, né, foram soltos sob a alegação do delegado que disse que não deu para provar que eles estavam no momento do disparo da arma. Olha, esse é o mau exemplo que magistrados federais estão dando para a magistratura do Brasil, porque aí acontece esse tipo de coisa. Ou será que nós temos uma série de advogados do PCC andando por aí? Hã? Deve ser isso, né? Deve ser um narco-estado agora. Ou seja, quem tem dinheiro
compra a sua sentença. Eu Isso não é um sei tiro na nuca de nós brasileiros. Eu não sei se é, mas que parece. Pavinato, o percurso está montado e você antecipou algo que vai acontecer em encontros anteriores, né? Quando você presta atenção e vê a anulação que foi feita por esse juiz, isso traz respaldo para em um processo eleitoral não se poder tocar na questão do INSS. E toda a propaganda eleitoral que foi feita mostrando o que esse governo fez com os aposentados e a demonstração que foi feita no INSS, o que eles vão dizer? Não há provas, porque foi anulado, porque foi um processo. Logo, todos os senhores estão proibidos de citar essa questão. Se citar, nós retiraremos a sua propaganda eleitoral do ar. Eu posso estar imaginando coisas, mas aqueles que trabalham com análise, eles têm que trabalhar com construção de cenários. Esse é um cenário possível. Não estou dizendo que é o único, mas é um cenário viável. Ora, parece que tudo está montado. Primeiro, retira o principal concorrente. É aquele que Arthur passou uma notícia que hoje o Lula perderia em primeiro turno para o Bolsonaro. Perderia, todos nós sabemos disso. O Bolsonaro ganha, não é porque saiu essa pesquisa, ele ganhará em qualquer circunstância se nós tivermos uma eleição limpa. Isso não há o que discutir. Mas eles já estão preparando o argumento, preparando a estratégia. E um dos elementos que seriam apresentados seria esse, o do INSS. Maior fraude, maior rombo, maior roubo, maior qualquer coisa que seja. Mas não pode ser tratado, por quê? Porque houve uma falha da Polícia Federal, com todo respeito. A Polícia Federal cometeu essa falha, mais uma vez, eu prefiro optar que se o cometeu, foi por burrice. Eu acho que deviam fazer um tribunal dos velhos no Brasil e eles julgarem o povo que desviou. Né? Aí ninguém quer deixar. Porque se tem uma categoria privilegiada, segundo a Constituição, de adultos privilegiados, não é ministro do STF, não é autoridade, é o idoso. Que a Constituição brasileira, ela manda proteger, especialmente, tutela especial, crianças e idosos. O idoso já é adulto. Então, se tem alguma classe de seres humanos adultos no Brasil que tem mais direitos, é a dos idosos. Porque se o Alexandre de Moraes pode julgar quem fala mal dele, quem fala mal do penteado dele, por que o idoso não pode julgar? Né? Tem que pôr lá, fazer o tribunal dos idosos. Ô Pavinato, além de lamentar... Tribunal da Bengala. Além de lamentar que a decisão do juiz, eu tenho uma pergunta. Foi uma decisão monocrática. Cabe recurso a algum colegiado? Ah, sempre cabe, né? Quem sabe o bom senso prevalece e volta a valer a prova, né? Eu não sei. Eu tenho o seguinte lema na minha vida agora. A pior coisa na vida é ter razão e precisar provar na justiça. Aliás, ontem... E você aí, já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal. Pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.